Qual foi a maneira mais inesperada que alguém te apoiou? Pedi aos meus amigos por ajuda, mas minha esposa foi a única que apareceu. Depois que meu pai faleceu, herdei uma boa quantia de dinheiro e não queria desperdiçá-la, porque passei anos trabalhando em cozinhas mal conseguindo sobreviver, sonhando em abrir um restaurante que realmente se importasse com a qualidade. Então investi tudo nisso e aluguei um lugar na cidade, refiz os pisos, comprei equipamentos usados e paguei licenças e alvarás. Mas quando as notas fiscais finais chegaram, faltava um pouco, o suficiente para parar tudo, e eu não queria pedir à minha esposa porque queria resolver sozinho. Então liguei para os amigos que sempre diziam que ajudariam se eu precisasse de algo, mas todos tinham uma desculpa. Um cara me ignorou completamente e outro disse que verificaria com a esposa, mas nunca respondeu. Foi constrangedor. Fui para casa naquela noite e contei tudo à minha esposa, sem pedir ajuda, mas ela apenas se levantou, foi para o quarto e voltou com uma caixinha. Nela estavam suas pulseiras de ouro de casamento, brincos e tudo mais, e ela os colocou como se não fosse nada. E me disse que também tinha 30 mil economizados com a irmã e ia me surpreender, mas isso era mais importante. Eu a encarei como se a estivesse conhecendo pela primeira vez. Então, na manhã seguinte, liguei para meu advogado e refiz todos os documentos. Porque eu não queria apenas a ajuda dela, eu queria que ela fosse minha parceira em todos os sentidos. Pedi a ela que tirasse uma folga do trabalho de professora na escola e viesse trabalhar comigo por 1 ano, e se ela odiasse poderia voltar. Mas se nós conseguíssemos, eu não queria fazer isso sozinho. E ela disse sim. Abrimos 2 meses depois, mas foi um caos. Ela cuidava da frente como reservas, atendimento ao cliente e até mídias sociais, e eu cuidava da cozinha. Nas primeiras semanas estávamos arrasando, os moradores locais nos amavam e estávamos animados. Mas então começou a desacelerar, e eu disse que era apenas um pequeno problema, mas ela não achava. Ela ficou até tarde uma noite, e leu todas as avaliações em nosso site e no Google, e descobriu que a comida era ótima, mas as pessoas estavam reclamando dos tempos de espera, erros de serviço e pedidos errados. Então, o problema era a cozinha, mas eu fiquei na defensiva e disse que ela não entendia como a cozinha funcionava. Ela me encarou e disse que este lugar não sobreviveria com meu ego. Eu queria discutir, mas não discuti. Em vez disso, analisamos o sistema, e ela me ajudou a reestruturar o preparo, mudou a equipe de lugar, melhorou o layout do cardápio e adicionou uma opção de pré-encomenda para clientes regulares. E realmente, funcionou. Os pedidos ficaram mais tranquilos e as avaliações melhoraram novamente. Eu teria perdido meses tentando resolver do meu jeito, mas ela fez isso em 2 dias. Mas o verdadeiro teste veio em uma sexta-feira. Nosso fornecedor nos deixou na mão e metade dos nossos ingredientes não chegou. Tínhamos a casa cheia com 30 reservas e nada para cozinhar. Eu estava preso e minha cabeça girava, mas ela me disse para dar a ela 20 minutos. Ela fez 5 ligações, encontrou outro fornecedor do outro lado da cidade e de alguma forma conseguiu que eles fizessem uma entrega única no meio do expediente de uma sexta à noite. Não cancelamos um único pedido, e a equipe olhou para ela de forma diferente depois disso, e eu também. Mas justo quando pensávamos que estávamos de volta aos trilhos, as coisas pioraram. Um inspetor de saúde apareceu na semana seguinte e entrou como se fosse o dono do lugar, com uma atitude ruim desde o segundo em que abriu sua prancheta e disse: nossos dispensadores de sabão estavam errados, e nossos rótulos não estavam claros, e ele poderia nos fechar por não seguir as regras, a menos que estivéssemos abertos a um acordo. Eu estava pronto para explodir e expulsá-lo, mas ela me impediu, pegou o celular, começou a gravar sem que ele percebesse e o manteve conversando até que ele pedisse claramente um suborno. Então ela foi para casa, contatou um jornalista, quem já havia dado aula, e enviou a gravação. 3 dias depois ele foi suspenso e nós pudemos continuar abertos. Naquela noite, eu disse a ela que teria incendiado o lugar todo, mas ela o salvou.